Hoje, quarta-feira de cinzas, tem início a campanha da fraternidade através da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o tema desse ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. A campanha tem início de hoje e temos aqui uma matéria muito interessante através da assessoria de imprensa do Dom Walter Jorge, nosso bispo diocesano aqui de União na Vitória, para falar sobre esse assunto de extrema importância. Primeiramente, é claro, você vai compreender o que é a campanha da fraternidade, né? Por que todos os anos a CNBB ela faz, então, com um tema diferenciado, é claro, a campanha da fraternidade. Desde o ano 2000 começou esse esforço por campanha ecumênica. O ecumenismo diz respeito ao diálogo entre as igrejas cristãs. Então, todos aqueles que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo e têm essa fé em comum, são convidados a dialogarem e a conviverem rumo cada vez mais a uma unidade, a uma união entre si. Cristo mesmo falou isso com muita clareza, é vontade de Deus. Cristo, antes de morrer, ele rezou ao Pai, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, o ecumenismo, o esforço para que os cristãos se tornem cada vez mais unidos, é da vontade de Deus. E ir contra isso é até negar, então, de fato, um desejo de Deus para nós. Então, desde os anos 2000 já houve algumas campanhas ecumênicas, essa não é a primeira. Então, é um esforço de, na quaresma, tempo de conversão, a gente ir ao encontro dessa vontade do Cristo para todos os cristãos. O bispo Dom Walter falou também sobre o tema da campanha desse ano, que é Fraternidade de Diálogo, um compromisso de amor. Por que esse tema foi escolhido para 2021? E como a gente está vendo que há uma grande polarização, não só no Brasil, mas no mundo, fazendo com que a humanidade venha se dividir cada vez mais, isso diz claramente a respeito da quebra da união, da unidade desejada por Deus, e não só entre cristãos, mas entre os homens, as mulheres, a humanidade de uma forma geral. Então, olhando a urgência de se incentivar o diálogo como caminho de superação dessas divisões, que muitas vezes vão sendo aumentadas por posturas, inclusive assim, de fanatismos, de radicalismos extremos, né? Seja no âmbito religioso, econômico, político, da ecologia, assim por diante, a campanha então viu a necessidade de tratar de um tema que viesse ao encontro de uma maior unidade, de uma maior união. E nada melhor do que o caminho do diálogo. Portanto, fraternidade e diálogo é o tema, compromisso de amor. Isso não é algo que o cristão possa ou não escolher. Por ser cristão, ele deve lutar por esse compromisso de amor, que é a busca da unidade. A palavra de Deus escolhida, Efésios 2, 14, versículo 14a, é bem assim, dizendo dessa superação da divisão. Cristo é a nossa paz, diz São Paulo nessa carta aos Efésios. Do que era dividido, fez uma unidade. Bispo Dom Walter falou também, é claro, sobre o objetivo, né? Afinal, além de levar uma mensagem, ela tem um objetivo, principalmente durante esse período de quaresma. A campanha da fraternidade é uma ação que acontece desde os anos 60 como um esforço de exercício da quaresma de nos ajudar de fato no processo de conversão. Então a campanha da fraternidade ela sempre traz um tema que nos ajuda a aumentar entre nós a vivência da fraternidade. Então qualquer tema que possibilite ao cristão avançar na fraternidade, no ser mais fraterno, irmão, superando toda divisão, superando situações que possam ir contra a fraternidade, a caridade. Então, a campanha visa isso. Violência, drogas, família, tudo aquilo que nos ajude a viver o que Cristo pede. O amor entre nós é objeto da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano, ela gerou aí algumas polêmicas, né, entre alguns, até mesmo próprio da própria igreja, os mais ultraconservadores, e os bispos nos explica o porquê que esse tema desse ano gerou tanta polêmica. Uma leitura realmente mais profunda do texto vai perceber que o texto não contradiz em profundidade a posição católica, mas o texto foi produzido por uma comissão, o CONIC,
que são representantes de igrejas cristãs. Não é só a Igreja Católica. Normalmente, quem produz a campanha da fraternidade é a Igreja Católica. Mas, em vistas à busca dessa unidade entre as igrejas, de vez em quando tem acontecido uma campanha ecumênica. Então, esse ano foi escolhido pelos bispos que houvesse mais uma vez um esforço ecumênico na campanha. O CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Esse conselho, ele trata do ecumenismo. Ele não fala, assim, em nome de cada igreja. Ele fala em nome de si mesmo. A campanha foi entregue ao CONIC, claro que, de alguma forma, representa as igrejas, mas não oficialmente a doutrina de cada igreja. É um esforço que o CONIC faz de falar de um mesmo assunto do ponto de vista de diversas confissões. Então, como essas igrejas reunidas falariam do tema do diálogo, compromisso de amor? Aí foi produzido o texto. Então, alguns, por exemplo, a polêmica, assim, mas não fala nenhuma vez de Nossa Senhora, de São José, mas como que pessoas que são de outra confissão cristã, que não aceitam o papel de Nossa Senhora ou de São José da mesma forma que nós, vão tratar de Nossa Senhora e São José num texto ecumênico? Então, a gente precisa fazer essas concessões não abrindo mão da nossa doutrina, mas naquilo que é essencial, dialogar com muita clareza, sem tirar o passo daquele ponto central. Ninguém vai negar que Jesus é o Salvador. Isso seria ir contra a nossa fé. Agora, fazer a leitura do papel de Maria, por exemplo, isso é próprio de cada uma das religiões. Então, como não se trata do centro da fé como Jesus Cristo, o único Salvador, isso é possível que não precisasse aparecer no texto. A nota da CNBB até fala sobre isso. Em nenhum momento o texto fere a doutrina católica, assim, naquilo que é de fato doutrina, se a gente ler atentamente. E também algumas posições tem que saber que é parte desse esforço, e que a Igreja Católica ela tem a sua doutrina e não abre mão. Por exemplo, sobre o aborto, é muito clara a Igreja Católica contra, de todas as formas, o aborto. Então, aqui é um esforço, mas a Igreja está muito segura da sua doutrina. É impressionante como deixaram a riqueza do texto e se detiveram em pontos que podem gerar polêmica. Mas e todo o texto que fala sobre a violência, as populações vulneráveis, a questão da morte de mulheres que aumentou na pandemia, a questão da pobreza que gera tanta violência em vários lugares, tudo isso foi deixado de lado para centrar em alguns pontos que podem gerar polêmica. Leiam o texto com um olhar mais caridoso, né? Ou seja, voltado à fraternidade, à caridade, ao amor entre nós. Que leiam sob a ótica do ecumenismo e da construção da fraternidade, vão perceber que o texto é de fato muito rico e ajuda muito. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.